paz do Senhor, amados irmãos e irmãs, estamos dando início a mais uma reunião de oração na quinta-feira, como a gente sempre fala, toda quinta é bênção, então que essa seja também mais uma bênção na vida de vocês. Nós vamos abrir orando e lendo uma porção da palavra para depois passarmos então para a mensagem. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos, ó Deus, por esse tempo precioso, Pai, que nós dedicamos para a tua adoração. Pai querido, em nome de Jesus, recebe, Pai, esse nosso culto como aroma suave, como incenso agradável ao Senhor. Recebe, Pai, esse tempo que nós dedicamos ao Senhor como realmente algo precioso diante do Senhor. Que as nossas orações subam até o Senhor como incenso agradável e realmente nós tenhamos no Senhor o sim nas nossas necessidades e em tudo que nós precisamos. Cuida de nós, nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Nós vamos ler uma passagem, está lá em 1 Coríntios, capítulo 13. O amor é o dom supremo. E o apóstolo Paulo inicia dizendo assim: eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como um símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus dons entre os pobres e ainda que eu entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Vou lá para o final, versículo 13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém, o maior desses é o amor. Vamos curvar nossa cabeça mais uma vez, vamos orar, colocando a nossos corações, a nossa mente diante do Senhor para recebermos a palavra dele. Pai querido, em nome de Jesus, que nossa mente, o nosso coração esteja agora voltados, Pai, a receber a tua mensagem, a ser edificado pelo Senhor, a poder, Pai, realmente mudar aquilo que for necessário para estarmos dentro da tua palavra. É o que nós oramos no nome de Jesus. Amém. Recebam a mensagem do Senhor. Amém. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Aleluia, Jesus.
Me aceitas com meus medos, falhas e temores. Enche o meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos. A ti me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Aleluia, Jesus. Nós glorificamos, Senhor, o teu santo nome, ó Pai, porque o Senhor venceu a morte. Porque em Ti, ó Pai, nós temos um renovo. Em Ti, Senhor, nós podemos nos alegrar e bendizer o teu santo nome, Pai. Ó Senhor, Tu és o nosso rochedo, Tu és a nossa esperança. Aleluias. Queria te convidar aí na sua casa a declarar a sua dependência do Senhor. Que nós juntos possamos declarar que nós precisamos do Senhor. Nós declaramos que Cristo tem poder para salvar. Ele tem poder para salvar, Ele tem poder para restaurar, para renovar, para vivificar. Que os nossos corações possam declarar que nós precisamos do Senhor. Não importa as circunstâncias, se o Senhor estiver no barco, tudo vai bem. É o Senhor quem nos dá alegria, é o Senhor quem nos dá esperança. Que as lutas e as tribulações não nos impeçam de estar na presença do Senhor. Que o nosso coração esteja voltado para bendizer e glorificar o nome do Senhor. Oh Senhor, nós dependemos de Ti, Senhor. Nós precisamos de Ti. Preciso de Ti. Preciso do Teu perdão. Preciso de Ti. Quebranta meu coração, como a corça anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma. Preciso de Ti. Distante de Ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro. Preciso de Ti. Não posso esquecer o que fizeste por mim. Como alto é o céu, Tua misericórdia é sem fim. Como
compadece dos filhos, assim tu me amas. Afasta as minhas transgressões, preciso de ti. E as lutas vêm tentando me afastar de ti. Frieza e escuridão procuram me cegar, mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor, eu quero permanecer contigo até o fim. Senhor, nós queremos permanecer, ó Pai, diante da Tua presença, Pai, em todo o tempo, Senhor. Diga, Senhor, distante de Ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de Ti. 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 Aleluia, Jesus. Nós declaramos, Senhor, nossa dependência de Ti, ó Pai. E clamamos, ó Pai, que o Senhor venha trazer um renovo, Pai. Que o Senhor venha trazer restauração sobre as nossas vidas, Pai. E que nós possamos em todo o tempo estar em Teus atos, Senhor. Nós entregamos a Ti, Senhor, os nossos louvores, Pai. Nós entregamos a Ti, Senhor, este momento de adoração, de gratidão, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Fala conosco, Pai, através da Tua palavra, Senhor. Que o nosso coração, Senhor, esteja pronto a ouvir a Tua voz, Senhor, através da Tua palavra, Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Epístola de Judas. Vou ler ela inteira. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, queridos em Deus Pai e conservados por Jesus Cristo. Misericórdia e paz e caridade vos sejam multiplicadas. Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Mas quero lembrar-vos, como quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E aos anjos, que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas, até o juízo daquele grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se corrompido como aqueles ido após outra carne, foram postas por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. E contudo, também estes, semelhantemente adormecidos, contaminaram a sua carne e rejeitaram a dominação e vituperaram as dignidades. Mas o arcanjo Miguel,
quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Estes, porém, dizem mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais se corrompem. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim, foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Coré. Estes são manchas em vossas festas de caridade, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmos sem temor. São nuvens sem água, levadas pelos ventos de uma para outra parte. São como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas. Ondas impetuosas do mar, que escumam as suas mesmas abominações. São estrelas errantes, para os quais está eternamente reservada a negrura das trevas. E destes profetizou também Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Estes são murmuradores, queixosos de sua sorte, andando segundo as suas concupiscências, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais diziam que no último tempo haveria escarnecedores, que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Estes são os que causam divisões, sensuais, que não têm o Espírito Santo. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E apiedai-vos de alguns que estão duvidosos, e salvai alguns, arrebatando-os do fogo. Tende deles misericórdia com temor, aborrecendo até a roupa manchada da carne. Ora, há aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória, ao único Deus, Salvador nosso, por Jesus Cristo, nosso Senhor, seja a glória e majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, agora e para todo sempre. Amém. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, tenha misericórdia das nossas vidas, lava-nos no sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado, abre a nossa mente e o nosso coração, para que o Seu Espírito Santo possa edificar em nós aquilo que vai de acordo com a Sua vontade para nossas vidas, Deus. Abençoa a vida de cada irmão, que a Tua palavra atenda à necessidade de cada um. Em nome de Jesus. Amém. A epístola de Judas foi escrita por um homem que nós podemos confundir com outros Judas que aparecem no Novo Testamento. Ele se identifica como servo de Jesus e irmão de Tiago. E esse irmão de Tiago, que ele cita, aparece no livro de Atos e em outras passagens do Novo Testamento como sendo irmão de Jesus. Então os estudiosos da Bíblia sugerem que esse Judas não é nem um Judas dos apóstolos citados nos evangelhos, mas seria um dos irmãos de Jesus, um dos irmãos carnais de Jesus Cristo, filho de Maria, e que ele seria esse Judas que é identificado como autor dessa epístola. Essa epístola ela é endereçada à igreja, mas não é citada qual igreja, de qual cidade ou de qual país essa igreja se referia. Dá-se a entender que seria uma carta geral, escrita para circular entre todas as igrejas,
não tratava especificamente de um problema de uma só igreja, mas de um problema que Judas estava enxergando em todas as igrejas. Um problema que ele via invadindo as igrejas. E ele escreve essa carta à igreja, como o corpo de Cristo na sua totalidade. Ele dá a entender no início da epístola que ele queria escrever uma carta para a igreja com um outro assunto, com uma outra ideia. Mas naquele momento, um pensamento estava tomando conta do coração dele, da preocupação dele, e ele entende que ele deveria escrever sobre esse assunto com maior urgência para a igreja, porque aquilo realmente estava fazendo ele ficar preocupado com o que estava acontecendo e precisava tomar uma atitude, tomar uma ação. E nessa ação dele é escrever essa carta, essa epístola que nós temos na nossa mão hoje. E essa epístola, ela trata de um assunto bastante específico, de um assunto que não aparece no livro de Atos com muita frequência, mas que a gente sabe, estudando a história do cristianismo, que esse assunto ele vai realmente se tornar um sério problema dentro da igreja cristã. Judas escreve para alertar a igreja a respeito dos falsos pastores, dos falsos profetas, dos falsos apóstolos e dos falsos mestres que estavam entrando na igreja, ou melhor, já estavam dentro da igreja naquele período. E ele escreve aquela carta com uma preocupação, um desespero, vamos dizer assim, com o objetivo de acordar a igreja. Parecia que a igreja estava adormecida para aquele fato, para aquelas coisas que estavam sendo ensinadas, que estavam sendo pregadas, que estavam sendo divulgadas dentro da igreja, e a igreja estava amortecida, ela estava dormindo, ela não estava enxergando a urgência da preocupação de Judas por causa do tamanho do problema que estava acontecendo. E a gente, estudando a história do cristianismo, a gente vai enxergar que realmente esse problema vai acabar tomando conta de tudo. Parece que a igreja realmente não despertou. E só quando vier a reforma protestante é que a gente vai ter o início de uma tentativa de retornar ao verdadeiro evangelho. E para descrever a gravidade do problema que a igreja estava enfrentando, com os falsos pastores, os falsos mestres, os falsos profetas, Judas começa a comparar eles com histórias do Antigo Testamento, de situações drásticas, dramáticas que os cristãos liam no Antigo Testamento, e ele começa a comparar e falar: olha, o problema que vocês estão enfrentando, que está acontecendo no meio de vocês, e vocês não estão prestando atenção, é semelhante ao problema que houve lá com Balaão, é semelhante ao problema que houve lá na rebelião de Coré, Datã e Abirão contra Moisés, é semelhante ao pecado de Sodoma e Gomorra, e está dentro de vocês e vocês não estão vendo. Vocês não estão vendo, vocês não estão prestando atenção. E ele faz essa comparação dramática, e ele chega ao ponto de apelar para livros apócrifos que falam sobre Enoque, que falam sobre a assunção do corpo de Moisés, e ele apela para esses livros apócrifos para mostrar a gravidade maior ainda em relação aos anjos e demônios. Ele está mostrando que o problema dos falsos mestres, dos falsos profetas, dos falsos apóstolos é equivalente às ações que os demônios que se rebelaram contra Deus, os anjos que se rebelaram contra Deus, e ele faz essa comparação para mostrar quão grave era o problema. Eu quero falar essa noite a respeito disso. É interessante que nós, evangélicos, temos um senso de juízo, de apontar o dedo, julgar e criticar muito forte, baseado na fé.
na religião. Quando um pastor, não interessa se é de uma igreja pequenininha ou se de uma grande denominação, mas quando um pastor evangélico ele cai em adultério, as pessoas se escandalizam imediatamente. As pessoas se revoltam contra ele. As pessoas, os membros da igreja, ficam revoltados. O senso de pecaminosidade por um pastor, quando cai em adultério, é tão grande, mas é tão grande, que a impressão que dá é que ele cometeu o pior de todos os pecados que existe. Se existe gravidade de pecados, na prática nós colocamos esse como um dos piores. E o ponto do juízo da igreja contra um pastor que cai em adultério é tão grande que a igreja não permite que ele se restaure. Quando uma liderança decide pegar esse pastor e colocar ele na disciplina e trabalhar na vida dele, e depois que ele se torna restaurado, colocar ele de volta no ministério, normalmente as pessoas se revoltam, saem da igreja, não aceitam de jeito nenhum que um pastor possa ser restaurado do pecado do adultério. Normalmente, quando um pastor comete adultério, esse pecado afeta a família dele, alguns membros da igreja, algumas pessoas abalam-se na fé e vão embora da igreja, se desviam da fé. Mas a amplitude muitas vezes não é tão grande. Lógico, depende do tamanho da igreja, depende de outros fatores, mas a amplitude normalmente não é muito grande. Mas quando um pastor é pego em crime financeiro, normalmente isso fecha igrejas. As pessoas se revoltam, as pessoas não aceitam, isso abala a estrutura de confiança dentro da igreja, de tal maneira que as pessoas desistem da igreja. Muitas vezes não existe nem a possibilidade de restauração. E lembrando que quando a gente fala de pecados sexuais, nós estamos falando da moralidade. Mas quando a gente fala de crimes financeiros, a gente está falando de crime. Pode chegar ao ponto de um pastor ir para a prisão por causa de crimes financeiros. E isso tem uma amplitude um pouco maior, porque dependendo do tamanho da denominação, o abalo pode ser muito maior. Normalmente, muitas pessoas perdem a confiança na igreja e saem da igreja e se afastam. Mas quando um pastor decide revelar para a igreja que ele descobriu a data da volta de Jesus, sabe o que acontece? Sabe o que a igreja faz com esse pastor? Ela fica com medo. Será que ele está certo? Eles vão pegar o caderninho e a caneta e fazer conta para ver se não bate. De repente bate. De repente Jesus vai voltar nessa data mesmo. E é disso que Judas está falando aqui. Judas não está falando de pastores que estão caindo em adultério e em crimes financeiros. Ele está falando de pastores que estão caindo em pecados espirituais. Quando o diabo não derruba o pastor em crimes sexuais e não derruba o pastor em crimes financeiros, ele investe para derrubar o pastor na sua própria fé, em fazer com que o pastor ou que o crente se perca na sua própria fé. E é onde nascem as heresias.
Nós recebemos recentemente uma carta de um pastor grande, conhecido, renomado no Brasil e fora do Brasil, e que esses dias ele decidiu que Deus revelou para ele a data da volta de Jesus. E ele postou ali nessa carta que dia Jesus vai voltar, mostrou os versículos, fez as contas e... a amplitude de um pecado espiritual é muito maior do que a amplitude de um pastor que cai em adultério ou que comete um crime financeiro. Porque normalmente as heresias, quando elas entram na igreja, elas se perpetuam. Elas não morrem. Elas vão crescendo, elas vão sendo divulgadas, elas vão ganhando novos adeptos. Elas vão alcançando cidades, vão alcançando países, vão alcançando o mundo. E nós não enxergamos isso. O pastor fez ali uma descoberta dele na Bíblia de que Jesus vai voltar tal dia, e a gente acha que isso deixa para lá. Vamos continuar ouvindo as pregações do pastor. Vamos continuar seguindo o ministério dele. A gente tem que honrar o pastor. É só nada a ver, isso aí é bobagem, isso aí passa. Pecados espirituais são muito piores. Porque eles levam para o inferno. Pessoas que estão sendo enganadas, acreditando em coisas que são mentiras do diabo, pensando que são a verdade de Deus. E estão indo para o inferno pensando que estão servindo a Deus. Eu não estou defendendo que pastor possa cometer adultério. Nem pastor, nem nenhum cristão. Eu não estou defendendo que um pastor possa cometer crimes financeiros. Nem o pastor, nem nenhum membro da igreja pode fazer isso. Agora, nenhum pastor e nem nenhum membro da igreja pode se permitir cometer pecados espirituais. E é disso que Judas está falando. É disso que Judas está tentando alertar a igreja que existiu 100 anos depois de Cristo. Olha a distância que nós estamos deles. E isso continua tão real para os nossos dias. Judas está alertando para a igreja que eles precisavam ter duas coisas: conhecimento e discernimento. Ele está alertando para a igreja que eles precisavam conhecer a palavra de Deus. Ele está citando histórias da Bíblia, histórias do Antigo Testamento, para mostrar para eles, para acordar eles para a verdade que eles precisavam conhecer a palavra de Deus, conhecer a Bíblia, conhecer a teologia, conhecer as coisas corretas da parte de Deus, para que quando o problema aparecesse, e o problema já estava aparecendo, eles viessem a ter a outra coisa, que era o discernimento. O discernimento a gente tem que pedir para o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele nunca vai andar em discordância da palavra de Deus. Se o Espírito que fala pela boca do profeta está discordando do que diz a palavra revelada de Deus, então esse Espírito não é de Deus. Esse Espírito é do diabo. E nós temos que discernir para expulsar. Como Judas estava dizendo para eles, olha, eles estão participando dos seus banquetes, é a Santa Ceia. Quando ele fala que eles estão banqueteando-se nas suas festas de caridade, ele está falando da Santa Ceia,
que para nós hoje é a Santa Ceia. Eles estão participando da Santa Ceia, eles estão levando os demônios para dentro da Santa Ceia que vocês estão realizando, com doutrinas falsas, com heresias, com ensinos errados, distorções bíblicas. Jesus deixou claro: o dia e a hora da vinda do Filho do Homem só o Pai conhece. Mas é incrível que todo mundo quer tentar descobrir. Todo mundo quer tentar descobrir o dia e a hora da volta de Jesus. Para quê? Para quê? Para enganar, para ludibriar, para iludir. É para isso que querem descobrir a data da volta de Jesus. Para poder dizer: eu descobri. A mim foi revelado. Sigam-me. É para isso. Quero encerrar essa palavra citando o versículo 3, que mostra qual foi o objetivo da mensagem de Judas para essa igreja. E ele diz assim: tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Você já deve ter assistido filmes de guerra, de soldado, que mostra como é o treinamento do soldado para a guerra. Só pode ir para a guerra o soldado que estiver bem treinado, que foi aprovado no treinamento. E você já deve ter visto que treinamento de soldado não é moleza, não é fácil. Já deve ter visto vários filmes que mostram isso. E você deve estar lembrando agora, enquanto eu estou falando essas palavras, deve estar recordando algumas cenas de filmes de soldado. Quando Judas fala para eles batalharem pela fé, ele está imaginando que os soldados já estão aprovados. Ele não está falando de treinem para a fé. Ele está falando de batalhar, de guerra, de guerrear pela fé. Para guerrear pela fé, você tem que estar vestido com a armadura de Deus. E a armadura de Deus, você lembra dela completa como é? Mas ela envolve o conhecimento da palavra de Deus. Conhecimento das coisas espirituais. Conhecimento e o discernimento do capacete da salvação e toda a armadura. Ele está falando para eles batalharem pela fé. Porque ele estava vendo que havia um risco da fé entrar em colapso. Da igreja, eu não sei se ele está falando da igreja, de uma igreja local, uma igreja exclusiva, ou se ele está falando para todos os cristãos. Mas ele está falando que estava havendo o risco da igreja entrar em colapso pela presença de falsos pastores, falsos mestres, falsos profetas e falsos apóstolos. Um profeta que diz que Deus mandou dizer alguma coisa e aquilo que ele disse não se cumpre, é um falso profeta. E ele não pode estar no meio da igreja de Deus. Um mestre que ensina sutilmente uma doutrina deturpada em relação ao restante da palavra de Deus é um falso mestre. Ele não pode estar no meio do povo de Deus.
E é disso que Judas está falando. Que essa igreja precisava acordar, estar pronta para batalhar pela fé genuína, pela fé verdadeira. E para isso, nós temos que ter conhecimento e discernimento. Eu quero desafiar você a analisar quanto você está batalhando por essa fé. O quanto você tem de conhecimento e de discernimento para batalhar por essa fé. E nós vamos pedir a Deus que você tenha mais, que Deus te desperte para que você esteja se preparando mais como um soldado para poder batalhar por essa fé. Ó Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor abençoe a tua igreja, toda a comunidade evangélica, Senhor dos Exércitos, e os cristãos de outras denominações que estejam assistindo essa pregação, e que o Senhor esteja nos fortalecendo como soldados para batalhar pela fé. Para batalhar pela fé verdadeira, pela fé genuína. E que o Senhor nos dê conhecimento através da leitura da Tua Palavra e discernimento pelo Teu Espírito Santo, para que nós possamos permanecer na verdade. Eu peço que o Senhor abençoe a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Que bom, amados, esse tempo que tivemos ligados nesse culto maravilhoso. Realmente Deus está falando aos nossos corações. Receba isso como um presente de Deus para a tua vida e medite na palavra do Senhor. Busque sempre estar na presença do Senhor. Não deixe de fazer aquilo que agrada ao nosso Deus. Continue ainda junto com a tua família orando, buscando, colocando diante de Deus aquilo que o seu coração tem buscado e que o Senhor possa abençoá-lo grandemente. E no próximo domingo nós estaremos às 9h30 da manhã lá no nosso salão, no nosso culto ao vivo, e também à noite transmitindo no nosso culto, transmitido pela noite. Que Deus abençoe a todos. Até lá, em nome do Senhor Jesus. Recebam a bênção. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão do Espírito Santo, seja irmão sobre todos vós, sobre todo o povo de Deus espalhado em toda a terra. E o povo de Deus diz: amém e amém. Glória a Deus. Até domingo, queridos.